Olá pessoal, aqui continuando a nossa saga de resolução de exercícios do capítulo 14 do Guia de Estudo do segundo ano médio, a questão 2 diz o seguinte: o indivíduo em férias na praia observa a partir de um ponto P1 um barco ancorado no horizonte norte da posição B. Nessa posição P1, o ângulo de visão do barco em relação à praia é de 90 graus, como mostrado a figura ao lado, né? O ângulo de 90 graus aqui. Ele corre aproximadamente 1000 metros na direção oeste, ele corre para cá, né, para a posição P2. E observa novamente o barco a partir de uma posição P2. Nesse novo ponto de observação P2, o ângulo de visão do barco em relação à praia é de 45 graus. Beleza. Qual é a distância P2B aproximadamente? Nós queremos saber essa distância aqui, ó. Ou seja, nós queremos saber quem é a nossa hipotenusa do triângulo retângulo que nós temos aqui. Por quê? Porque em relação, olha só, observa o seguinte comigo. Em relação ao ângulo de 45, tá? Deixa eu apagar aqui. Olha só. Em relação ao ângulo de 45, esse lado P2, P1, né? Lembra que em um triângulo nós temos catetos e hipotenusa. Hipotenusa é o segmento que nós queremos encontrar, que eu vou chamar de x. E o cateto que toca o ângulo é chamado de cateto adjacente. Ou seja, nós temos cateto adjacente e temos também hipotenusa. Aí eu vou lembrar o seguinte: qual das fórmulas ali, das relações trigonométricas, que relaciona cateto adjacente com hipotenusa? Eu vou lembrar que é o cosseno. O cosseno de um ângulo, ele relaciona o cateto adjacente com a hipotenusa. Cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, nessa questão nós temos o seguinte, que o cosseno de 45 graus é igual ao cateto adjacente, que é 1000, né? Que é 1000, dividido pela hipotenusa, que é x. Mas quanto que é o cosseno de 45, né? O cosseno de 45, para quem lembrar, é raiz de 2 sobre 2. Então, nós temos o seguinte, que raiz de 2 sobre 2 é igual a 1000 dividido para x. Quando eu multiplicar o x para cá e o 2 para o outro lado da igualdade, nós vamos ter a seguinte conta, olha só. X raiz de 2 igual a 2 vezes 1000, 2000. Passando esse raiz de 2 aqui para baixo, dividindo, né? Porque ele está multiplicando, então ele passa dividindo. Nós vamos ter o seguinte: x é igual a 2000 dividido para a raiz de 2. E agora, professor, o que eu faço, né? Pessoal, nesse caso aqui nós temos que racionalizar, tá bom? Nós temos que racionalizar o raiz de 2. Então, como que eu faço para racionalizar? Eu simplesmente multiplico a fração por raiz de 2 sobre raiz de 2. Lembra que a gente faz isso? Por quê? Porque quando eu multiplicar, vou ter o seguinte, ó, 2000 raiz de 2 dividido por raiz vezes raiz, vai cancelar a raiz. Então, vai sobrar só o número que está aqui, ó, o número 2, que está dentro da raiz. Então, nós temos o seguinte, 2000 dividido para 2 é 1000 vezes raiz de 2. Tá? Vezes raiz de 2. Ficou feio isso aqui. Vezes a raiz de 2. Beleza. Aí, a questão me diz o seguinte, ó. Use raiz de 2 igual a 1,4. Então, nós temos o seguinte, ó. 1000 vezes 1,4. Que é aproximadamente
1.400, aproximadamente não, é 1.400, né? É 1.400. Agora eu vou olhar as opções. Eu tenho 1.000, eu tenho 1.014, 1.414, 1.714 e 2.414. A opção que mais se aproxima é a letra C, 1.414. Então a questão é essa. A distância P2 e B é 1.414, né?